nossa quinta palestra tem o tema A Esperança como Fator Terapêutico ante a Depressão e o Suicídio. Para abordá-lo, convidamos Manuel Prudêncio. Manuel Prudêncio Menezes é filho de pais espíritas, evangelizado em criança, participou da Mocidade Espírita Ismael, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, em Uberlândia, e continua trabalhador desta casa espírita. Foi apresentador do programa Momentos de Paz da TV Integração, que era apresentado aos domingos juntos com Antônio Rosa. Comentarista da doutrina espírita desde então, colaborando em várias casas espíritas de toda a nossa região. Por gentileza, Manuel Prudêncio. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, apesar do nosso dia já estar bem avançado, um dia de luz, um dia de muita paz, palestras maravilhosas, Simão Pedro nos trazendo no período da manhã, ele e o Arthur, o Evangelho Redivivo, bem explicado, bem comentado para fixar em nossas almas. A Rádio Fraternidade realizando o serviço dela, o trabalho dela de sementeira de luz, a Rede Amigo Espírita. Tantos corações ligados, sendo beneficiados, sendo amparados durante esse evento. Não só do lado físico, mas também do lado espiritual. Porque aqui entre nós há espíritos, em toda a parte há espíritos. Nós somos espíritos, e por sermos espíritos, nós somos imortais. E como imortais, nós não somos ainda bons. Nós ainda não somos o homem de bem. Vocês conhecem a lição do homem de bem no Evangelho? Quando nós lemos aquelas características, fica claro para nós que nos falta muito para chegarmos àquela lista de bons comportamentos. O que fazer então? Ir para o inferno? Desistir? Paralisar-nos? Viver eternamente o mal? Viver eternamente a imperfeição? Ou progredir? Ou mergulhar na carne quantas vezes forem necessárias e em cada uma dessas existências andar um pouquinho mais em direção à luz, realizar dentro de nós um pouquinho mais da construção da luz, viver em cada existência um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. Nós não temos alternativa. Só a segunda opção é válida. A primeira é falsa, porque não existe a eternidade do mal. Não existe a eternidade nas trevas. O que existe é um progredir, é um caminhar, mesmo que lento, rumo ao melhor, rumo à nossa perfeição. Entendendo aqui a perfeição na perspectiva que Kardec propõe, que a ausência de defeitos, a ausência de erros, a ausência de decisões contrárias às leis naturais. É o alinhar-se com as leis naturais. Nessa perspectiva, nós estamos introduzindo o nosso assunto. Todos nós na Terra estamos em tratamento. Doentes, em tratamento. Todos nós temos que tomar remédio todo dia. Alguns de nós já tomamos remédio para pressão, né? Diabetes, vários remédios, dor de cabeça. Mas nós precisamos tomar outros remédios. Remédios de paciência, remédios de brandura, remédios de entendimento, de compreensão, remédios que nós só encontramos completos numa farmácia. Jesus, o Evangelho dele. O Evangelho dele traz para nós todos os medicamentos que nós precisamos. E um deles é a esperança. Esperança sem a qual não é possível seguir em frente, mas esperança com um bom entendimento.
ansiedade? A ansiedade é aquela expectativa que nós ficamos de que alguma coisa ruim vai acontecer, correto? Se nós estamos com uma expectativa, e essa expectativa de que alguma coisa boa venha acontecer, e é uma expectativa tranquila, serena, que nome que nós damos? Esperança. Se ela não é tranquila e serena, que nome que nós damos? Ansiedade. Percebam, é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. A alma, ela tem potências, ela tem características, ela tem elementos constitutivos. Emmanuel nos esclarece no livro Pensamento e Vida que um deles é a vontade, o outro é a imaginação, o outro é a inteligência. A fé também é uma dessas características. E a esperança é outro elemento constituinte da alma. Só que, quando nós anexamos a ela o pessimismo, ela se transforma em algo maléfico, em algo ruim, em algo que nos consome, em algo que nos faz mal. E normalmente este pessimismo vem de uma outra característica da alma que vem de um instinto de conservação, o medo. Quando a ansiedade de nível normal começa a aumentar, ela tende a se transformar em fobias. O que são fobias? São medos exagerados. Medos exagerados. Então nós podemos dizer que o problema da ansiedade ruim, o problema desse sentimento ruim, tem seu nascedouro no medo. Vocês têm medo? Tem medo das eleições? Tem medo do próximo? Colocam cercas nas suas casas, eletrificam. Tem medo da morte? Tem medo? Medo. O medo num nível normal preserva-nos a vida e movimenta-nos em direção a um progresso. O medo em excesso degenera, como tudo mais, na ansiedade, na depressão e muitas vezes no desespero crônico. O desespero crônico pode nos levar ao suicídio. No plano espiritual, o medo é tratado como uma moléstia da alma. No plano espiritual, o medo, ele é visto como ele realmente é, como algo contagioso. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que quando eu converso com uma pessoa com medo e ela começa a falar sobre seus medos, eu posso pegar os medos dela? Vocês acham que não? Vocês lembram do Arthur quando ele falou sobre Paulo, sobre o capacete, sobre a proteção? Se falar para nós que vai faltar gás, o que nós fazemos? Ah, quer dizer que medo pega. Pega. Medo pega rápido, é contagioso. Alto grau de vitimização por parte do medo. O medo é uma das principais causas da ansiedade. Estou amarrando as coisas para que fique claro. Nós precisamos tratar nossos medos. E é por isso que a doutrina espírita foi embasada em vários esclarecimentos, em vários raciocínios que tendem a nos preservar desses medos. Medo da pobreza. Todos nós temos. Medo da doença. Todos nós temos. Medo de ficar sozinho, de ser abandonado. Nossa, isso gera um trauma nas nossas infâncias que nós carregamos vidas afora. São diversas as fontes e todas elas precisam ser tratadas. Vamos amarrar as coisas? Nós estamos entendendo por que nós dizemos desde o começo que todos nós estamos em tratamento. Percebem que nós temos doenças crônicas? O desânimo também é uma doença. E o desânimo é intensificado pelo medo e pelo que mais?
Pelo pessimismo. E pelo que mais? Pela ansiedade. Que remédio nós podemos colocar contra esses males? Que remédio nós podemos colocar contra esses males? O amor? O amor é um remédio que cura tudo? Pode ser usado em qualquer dose, pode ser usado intensamente, não faz mal e ajuda contra todos esses males. Perfeito. Qual é o outro remédio que nós podemos usar? A oração. Excelente, a oração é um bom remédio. E para que a oração funcione, ela precisa de uma palavrinha de 2 letras. Muito bem! Nós precisamos da danada da fé. Porque como chegar à esperança? Porque se eu preciso de usar a esperança como tratamento para a ansiedade, eu preciso de entender o nascedouro da esperança. E os Espíritos nos ensinaram que a esperança nasce da fé. Por que Kardec, obedecendo a falange do Espírito de verdade, traz para nós uma fé raciocinada? Sem fé raciocinada, sem um raciocínio para nos preservar das fake news, das notícias falsas, dos pessimistas. Sem a capacidade de raciocinar, nós viramos joguetes das sombras. Joguetes. Alguém fala alguma coisa e a gente já sai desesperado. Outra pessoa olha para nós com cara de tristeza e a gente já fica triste. Qualquer sentimento ruim a gente pega de uma maneira muito rápida. Mas eu gostaria de lembrar vocês que quando o Arthur estava falando, vocês se sentiram bem, não sentiram? Vocês não estavam sentindo aquela energia partindo dele? Quando o nosso amigo nonagenário estava falando, nós também estávamos nos sentindo bem, não estávamos? Não emana uma alegria dele? Você olha para o Quincas, o que você faz? Você ri. Emana essa energia. Só que quanto tempo dura em nós essas boas coisas? Quanto tempo dura em nós as más coisas? Por que essas coisas ruins duram mais do que as coisas boas? Por que o calor pode afetar todo dia que nós tivemos e a gente terminar o congresso e falar assim, estava quente? Ou um problema de uma fila, eu fui no congresso, mas tinha fila, mas não tinha Simão, não tinha Arthur. Percebem? Nós escolhemos dar atenção para o que nós queremos. E eu te pergunto, o que você quer? Se você veio aqui, se você está sintonizado na rádio, o que você quer? O que você está buscando? Eu já sei que você quer viver melhor, porque senão você não estava aqui, não estava buscando essa sintonia. Você deseja uma vida diferente, você já está em busca da regeneração. Olhe para você mesmo, olhe para os seus sentimentos. Você está cansado de sofrer, não aguenta mais. Paulo nos diz que o sofrimento ele vem numa quantidade necessária a nos desgostar do mal. André Luiz, lá no livro Nosso Lar, que é um livro que eu tomei por base porque a maior parte de nós lemos o livro, porque ele é fácil, é gostoso de ler, ele vai dizer uma coisa quando ele ora naquele dia em que ele, e é o primeiro capítulo, né? É fácil da gente lembrar. André Luiz morre e vai para o umbral. Passa lá vários anos, uma miséria, uma dificuldade, uma necessidade, e até que um dia, o que é que ele faz? Ele ora. E ele diz assim, relembrando daquele momento: é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração.
É necessário, é preciso sofrer muito para entender todas as belezas da oração. Não é? Quem já sofreu muito sabe, não sabe? Se o sofrimento foi leve, a gente às vezes esquece rápido. Mas na hora que a dor, aquela dor brava aperta, a gente compreende o valor da oração, o valor da conexão. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Gente, elixir da esperança. O que é um elixir? Esse pessoal novo não sabe o que é isso, né? Os antigos sabem, né? O que é um elixir? É uma garrafada de vitamina, de energia, de ânimo, de coragem. Elixir vivifica, elixir tonifica, elixir da esperança. E a esperança nos energiza, nos tonifica, nos faz fortes, nos faz vivos. Mas para que a gente possa tomar esse elixir, primeiro a gente tem que raspar o tal do fundo do poço. E eu creio comigo que todos nós aqui batemos o pé lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. Porque espírita a gente sabe que não é flor que se cheire, né? Vocês conhecem algum espírita manso, brando, humilde de coração, benevolente, que perdoe sempre? Vocês conhecem algum? Então nós já pisamos lá no fundo do poço, batemos o pé lá e desejamos o ar de cima, desejamos respirar, desejamos uma vida nova. O mundo de regeneração é caracterizado pela presença de pessoas que querem ser boas, ainda não são, mas querem ser boas, de pessoas que querem se esforçar por não ser mais como são. Esse é o elixir da esperança. A gente chega num tal estágio que a gente olha para nós mesmos e nós nos dizemos: eu não gosto mais de mim, eu não quero mais isso para mim, eu vou fazer alguma coisa. Há que ter um Deus, há que ter uma força criadora nesse universo, e essa força e esse Deus que cuida dos pássaros no céu, que cuida das florzinhas no campo, esse Deus há de ouvir o meu grito de socorro. É assim que André Luiz descreve esse momento na vida dele. Um momento em que ele, no fundo do poço, se lembra, como a parábola do filho pródigo, que é filho de Deus, que tem um pai, e que esse pai vai ajudá-lo. Esse impulso é o que eu chamo de esperança. Porque tudo mais estava ruim, mas ele raciocina, ele reflete, ele pensa, e no seu pensar ele encontra a saída das trevas em que ele estava. Nesse mesmo instante, do lado dele, Clarencio, sorrindo, como se fora um anjo. Por 8 anos, sua mãe o visitava todos os dias, porque espírito amoroso é assim, não larga o pé de nós sofredores, não larga, não deixa, não desiste, tem uma esperança muito mais forte do que a nossa, porque já conheceu, sabe que as trevas são temporárias, sabe que a dor passa, sabe que a tristeza é temporária, e tendo isso em vista, se alinha com Cristo, se transforma em servidores dele e busca nos retirar das nossas dores, das nossas agonias. Como? Despertando dentro de nós o desejo de uma vida melhor, a esperança de que nós podemos viver melhor, que nós podemos encontrar a felicidade. E é por isso que Jesus, na sua amorosidade, deixa as regiões felizes e mergulha entre nós para dizer-nos: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Ele não vem para os felizes, ele não vem para os sãos, ele vem como médico de almas,
para nos dar uma esperança, para tratar dos nossos sentimentos e redefinir nossos horizontes. Assim também Kardec, que apesar de o vermos apenas como educador, ele também era magnetizador. E o magnetismo era usado para curar as pessoas, para curar as moléstias. Kardec se interessava pela saúde, e quando ele percebe que a origem de todas as doenças, a causa fundamental de todas as dores é o espírito, com suas decisões erradas, com suas decisões desalinhadas, então ele pede para o Espírito da Verdade: permita-me ser o condutor desse processo, permita-me descer à terra para curar a ignorância, para libertar todas essas pessoas dessa prisão em que eles se encontram, e mergulha na carne, recebe a ajuda dessa falange maravilhosa de espíritos, e a cada mensagem ele vai nos reeducando, ele vai mexendo dentro de nós, lembrando o que os nossos colegas já disseram: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis alívio para as vossas almas. Aprendei. E aí a gente entende por que Kardec vem como professor. Aprendei. Ele vem reforçar, porque ele veio reviver o que o Cristo já havia dito. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Não há descanso, não há repouso para as nossas almas sem essa transformação dentro de nós, que passa por entendermos que há sim uma saída para todos os nossos sofrimentos, e essa saída é aprender com Cristo, que é efetivamente o remédio. Às vezes a gente olha para a nossa vida e a gente pode até já ter alguma esperança em nós, mas nós nos desesperamos dos outros, desesperamos dos nossos filhos, dos nossos pais. Pensem no número de separações que existem. Desesperaram um do outro, do relacionamento, do aprendizado, do amor. Em toda parte nós vemos os males provocados pela ausência da esperança, ou pela diminuição dela, e que eu diria que é da fé direcionada pela nossa vontade de maneira errada, porque quando eu acredito que não é mais possível, ainda é uma certeza, ainda é uma fé. Então me falta raciocinar que se eu tenho esse poder de acreditar no ruim, eu posso usá-lo para acreditar no bem. Se eu tenho o poder de fazer o mal, eu também tenho o poder de fazer o bem. Eu também tenho o poder de escolher ser bom. Se eu sou capaz de fazer tanta encrenca na vida de tanta gente, eu sou capaz de levar a esperança e o amor à vida de tanta gente. E se eu tenho jeito, os outros também têm. Os outros também têm. No período da guerra, várias pessoas no plano espiritual estavam desesperadas, angustiadas, desanimadas, e várias outras lutavam bravamente, convocando as pessoas: alinhemo-nos, auxiliemo-nos, as falanges de luz estão em guerra contra as trevas, todos aqueles que puderem, se unam a nós para tentarmos eliminar esse monstro que paira sobre a humanidade. Então explicam para os moradores de nosso lar que a Segunda Guerra era inevitável, que o mal que havia sido acumulado dentro dos corações precisava ser vomitado, precisava ser posto para fora, precisava ser tratado. E começam, sob a inspiração dos maiores, a fazer cursos no nosso lar contra o medo. Nossas casas espíritas, apesar de todos nós termos lido o livro Nosso Lar, já fizemos algum curso contra o medo? Porque o curso contra o medo é básico para desenvolver a esperança. Porque às vezes a gente acha que é assim, não, basta, você chega aqui, você lê o livro dos Espíritos, depois você lê o livro dos Médiuns, depois você lê o Evangelho, depois você lê Céu e Inferno, depois você lê a Gênesis, depois você lê as obras subsidiárias, e no simples ato de ler, todas as coisas vão se resolver.
Nós muitas vezes viciamos nos nossos pensamentos e não sabemos como voltá-lo para o lugar. E nós vamos ler o livro dos Espíritos com um olhar pessimista. E na hora que nós lemos lá que os Espíritos os influenciam, qual que é a resposta? Quem que vocês pensam na hora que vocês leem essa pergunta? Anjo de guarda ou obsessor? Bom, sinceramente, compreende? É raciocínio. Nós estamos tão viciados que nós olhamos para o Evangelho e não vemos a luz, nós vemos as nossas trevas emanando dele. A gente olha para uma situação e fala assim: nossa, eu sou igual a esse cara, e não vê Jesus do lado fazendo o bem, e não aprende com ele, porque o mal eu já sei. Fazer coisa errada é parte da ignorância. Eu fui criado simples e ignorante, então errar é da natureza da ignorância, e eu comecei errando, e eu preciso de um modelo, eu preciso de liderança, eu preciso de alguém que me ensine, e Jesus ensina, só que eu tenho que olhar para ele, não para mim. Ah, Manuel, mas e o autoconhecimento? O autoconhecimento, se nós não raciocinarmos adequadamente, a gente entra em depressão e suicida. Olhe para você, peça a Deus que permita ver você como você é de verdade. Não dá vontade de sair correndo? Não dá um desespero? Porque qual que é o pensamento imediato? Quando é que eu vou deixar de ser assim? Quem de nós, ao se ver, ao perceber realmente como é, permanece sereno para dizer: vou melhorar? A maior parte de nós se desespera. Emmanuel nos diz que esse sentimento de culpa, que esse sentimento de que não valho nada, esse sentimento que causa tanto sofrimento à humanidade é decorrente das nossas culpas, das nossas escolhas erradas. E enquanto nós não resolvermos essas escolhas, nós não teremos paz. Então eu preciso de ajuda para mudar o jeito que eu vejo, o jeito que eu penso. Essa ajuda vem desses cursos. Olha o que os Espíritos vão dizer para o André Luiz. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada percentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Quando nós pegamos o capítulo 6, eu acho que o capítulo 6 é o que a gente mais lê, concordam? O Cristo Consolador. O Cristo Consolador. No capítulo Cristo Consolador tem uma mensagem que fala sobre coragem e resignação. Coragem. O terror nos paralisa e ficamos sem coragem de enfrentar a nós mesmos, porque é onde nós temos que trabalhar, não é no próximo, a nós mesmos para a nossa transformação. E ao nos olhar e não acreditarmos sermos capazes, nós desacreditamos do próximo, desacreditamos dos políticos, desacreditamos dos amigos, desacreditamos da esposa, desacreditamos do esposo, desacreditamos dos filhos, desacreditamos da sogra. A sogra também pode melhorar. Pode, ela vai melhorar. Todos nós vamos melhorar. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do Evangelho para nós. Nós vamos melhorar. É a lei de progresso. É o destino de todos nós. Jesus chama as suas ovelhas porque Ele sabe disso. Mas não é só Jesus. Os Espíritos nos influenciam tanto que no livro Libertação, que não é um livro tão lido, nós vamos encontrar a figura da nobre Matilde. Matilde era uma dona de casa, uma mãe, uma senhorinha. Não era engenheira, não era advogada, uma senhora. Ela vai nos dizer assim: há séculos, meu Gregório,
iludido pelo poder, se embrenhou nas trevas e acabou cedendo a sua mente para a direção de inteligências mais entenebrecidas que a dele. Há séculos. Matilde está cuidando do Gregório há séculos. Tem alguém cuidando de você há séculos, há milênios. Tem alguém que te busca no meio das trevas, apesar de todos os seus erros. Tem alguém que te ama tão intensamente, tão profundamente, é tão dele, que ele não vai te deixar para trás. O nome dele é Jesus. Não vai te deixar para trás. E ela dirá: há 50 anos, porém, já consigo aproximar-me dele mentalmente. Nós, espíritas, precisamos raciocinar para manter as nossas esperanças, porque elas não podem ser imediatas. Eu não vou ser bom amanhã, não tenho ilusão. Amanhã eu vou brigar, amanhã eu vou perder a paciência, amanhã, hoje ainda, nós vamos tropeçar, porque nós trazemos um espinho na carne. Mas se você raciocina e entende, você pode lidar com isso. Errei, levanto a cabeça e continuo. Vou tentar fazer certo da próxima, vou em busca do melhor. É assim que se faz. Mas se nós cultivarmos aquela ideia errada de que uma existência só é suficiente, numa existência eu terei entrado em planos superiores, nunca mais volto na Terra, há séculos, o mal que eu fiz em séculos, eu vou conseguir pagar assim? Esse remorso que eu vou trazer dentro de mim, de maldade, ele foi da Inquisição. No plano espiritual ele controla hordas de obsessores, ele induz as pessoas a mudar de forma, ele aplica punição nas pessoas. Não vai ser da noite para o dia. Há 50 anos os nossos queridos também não vão se melhorar amanhã. Nós precisamos olhar para nós e encontrar energias, encontrar esperança, encontrar forças, nos mirar no Cristo, para entendermos que é uma tarefa de longo prazo para um espírito imortal. Eu tenho todo o tempo do mundo, eu tenho a eternidade a meu dispor para realizar as tarefas que eu preciso realizar. Não são tarefas para alguns instantes. Não é como escrever um livro que começa e termina rapidamente. Nós vamos escrever, o Haroldo gosta dessa coisa lá do Augusto dos Anjos, né? Deus escreve poemas de universos e de vidas. Nós também vamos escrever poemas em vidas. Escrever nas almas como Eurípides escreveu nas nossas. Escrever nos corações como Bezerra escreveu nos corações. Escrever na retina, na memória, no sentimento das pessoas, como Chico fez com todos nós. Nós também seremos bons, mas gasta esforço, gasta persistência, gasta tempo. Tempo que nós temos de sobra. O que nós precisamos para lidar com isso é do raciocínio, da reflexão, do entendimento, que são dos remédios que Jesus traz para nós. E devemos também usar da esperança, porque não há tratamento sem a esperança. Recentemente o pessoal do Hospital Nosso Lar publicou numa revista internacional, foi aceita a publicação porque é um artigo científico de medicina complementar, não é medicina alternativa. Medicina complementar são aqueles tratamentos usados em complemento, junto dos tratamentos tradicionais. Então você toma um remédio e, além de tomar um remédio, tem aquele outro tratamento. Uma pesquisa que eles fizeram sobre o passe no tratamento da ansiedade. Não há de ver que o trem funciona? Pegaram gente materialista para grupo de controle. E vocês não sabem o que é o passe, vocês não sabem como é que funciona, vocês acreditam que não funciona, então vocês vão simplesmente impor as mãos aqui e fazer de conta.
Sabe o que descobriram? Que algumas dessas pessoas que impunham as mãos fazendo de conta, chegavam no final do dia e falavam assim: olha, não sei o que aconteceu não, mas eu estou cansado demais. Sinto que de mim saiu virtude. Materialista. Ele começa a raciocinar. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa está acontecendo. E constatou-se, na comparação dos grupos que receberam passe, de pessoas que aplicaram o passe dentro dos fundamentos, com aquela crença, com a fé, daqueles que não aplicaram o passe dentro desses mesmos fundamentos, que houve uma melhora significativa no grupo atendido pelo passe. Como é que está a sua fé no passe? Como é que está a sua fé na melhoria do homem? Eu poderia mudar a pergunta: como é que está a sua esperança? Já que a esperança é filha da fé. Então eu comecei pela fé. Olha o que mais que a Matilde vai dizer. Nos últimos 50 anos, que ela já começa a se aproximar dele, ela diz assim: ainda não chora sobre o gante do arrependimento benéfico, e parece-me longe do remorso salvador. Entretanto, já duvida da vitória do mal. Em que estágio nós estamos? Nós já duvidamos da vitória do mal? Pela expressão facial do Borgico, nós duvidamos da vitória do mal ou não? Pode ser que ainda gaste séculos para nós, mas não depende da Matilde, depende de cada um de nós. Judas estava ao lado do Cristo e não confiou na vitória dele. Se eu não der um empurrãozinho em Jesus, Jesus é muito tartaruga, é muito manso, ele precisa de um empurrãozinho. Eu, Judas, vou resolver o problema do Cristo. Nós acreditamos na vitória do mal ou não? Eu preciso olhar para mim, dentro de mim, e olhar em quem eu acredito, porque eu acredito em alguma coisa, e são as minhas crenças que me movem, são as minhas crenças que mudam as minhas decisões, que controlam as minhas decisões, porque as minhas crenças são o que há de mais profundo em mim, é o que me constitui. Vocês já ouviram falar de profecias autorrealizáveis? Se você acredita que uma coisa vai acontecer, que aquela coisa vai dar errado, o que vai acontecer? Ela vai dar errado. São crenças. Se eu acredito que o mal vai vencer, eu trabalho para que o mal vença. Mas Matilde, confiando nesse aspecto, observa o seguinte: ele já abriga interrogações na mente envilecida. Não é tão severo no comando dos espíritos desventurados que lhe seguem as determinações, e o colapso de sua resistência não me parece remoto. Sabe a coisa do fundo do poço que eu expliquei anteriormente? Pessoal, talvez não esteja muito simples entender a estrutura da palestra, mas é que nós estamos falando de um tratamento. Então eu tenho que caracterizar a doença e tenho que caracterizar o remédio. Nós estamos indo num lado e no outro, para que a gente faça esse jogo e entenda o que é a doença, o que é o remédio, o que é a doença e o que é o remédio. Ok? Genericamente é mais fácil de se lembrar das coisas dessa forma, porque se eu tratar do remédio antes e depois a doença, vocês levam a lembrança da última coisa para casa. Se eu tratar da doença e depois falar do remédio, é provável que a gente não faça as associações, porque nós estamos viciados a ver o lado ruim das coisas. Então nós vamos prestar atenção mais na doença. Quando eu faço os dois, a mente de vocês começa a entrar em choque. Vocês vão para um lado, estão acreditando naquilo, eu puxo vocês de volta, aí vocês dão uma sacudida, aí eu vou de novo. É quase como uma onda, a gente vai e volta para provocar dentro de nós um espaço mental, porque a gente fica zonzo com isso, não fica? Mas vai, não
hora que eu estou indo, ele volta, aí vem de novo e cada vez mais intenso. É isso que nós estamos fazendo, ok? Por isso que tem esse vai e volta. Então Matilde, representante dos espíritos que nos amam, nessa história trata alguém há séculos. O André Luiz passa 8 anos só no umbral e a mãe dele tratando dele. E Paulo? Nós gostamos das histórias do Paulo. E Paulo? Como é que foi? Paulo reencarna para seguir Jesus. Paulo, um espírito luminoso, amicíssimo de Estevão e de Abigail. Os 3 viviam juntos no plano espiritual, eram trabalhadores da luz. Preparam-se para a reencarnação, escolhem suas moradas, seus nascimentos. Os 3 seriam judeus. Escolhem suas famílias. As mães amorosas, os pais trabalhadores, desde a infância ensinaram para eles todos os fundamentos. Não está lá no livro Paulo e Estevão, né? Mas nós sabemos disso, não sabemos? Nosso conhecimento nos autoriza a interpretar isso? Sim. Paulo não nasceu para perseguir judeus, não nasceu para perseguir cristãos, não nasceu para fazer o mal. Nenhum de nós nasceu para isso. Nós nascemos para seguir a luz. Paulo ansiava pela luz. Quando ele encontra Estevão, dentro dele começa a ter um conflito, que é isso que ela está falando aqui. Mas há uma resistência, porque o que é que Paulo acreditava? Na vitória da força, na supremacia do povo judeu, na imposição daqueles conceitos pela espada, pelo ferro, até que ele entra em colapso, desmorona tudo. Quando ele cai às portas de Damasco, quando ele vê a luz, ali desmorona tudo. Ele vem, narra Emmanuel, sob a inspiração de Paulo, sob a autorização de Paulo, porque Emmanuel nessa hora narra os pensamentos íntimos de Paulo. Paulo conta para Emmanuel: eu vinha naquela viagem pensando, já de algum tempo eu já estava lembrando muito de coisas da infância, revendo os meus conceitos, perambulando, tentando sustentar minhas crenças. Mas quando ele encontra Jesus, desmorona. Esse espírito, Gregório, vai desmoronar lá no final do livro. Eu sugiro que vocês leiam o livro para verem a história. Vai desmoronar. Manter-se no mal é desgastante, é sofrido, é cansativo, é desesperador. Só a luz tem o alimento que nós precisamos. Só o amor é capaz de repor nossas energias. Só o amor é reconstituinte. Os espíritos superiores só consentem reencarnar entre nós porque durante o sono físico podem voltar às suas moradas, encontrar os seus amigos e retemperar suas energias. Está lá. É o alimento da alma. Os espíritos superiores precisam disso. De vez em quando, o filho do Chico procurava o médico e falava assim: olha, doutor, nós temos que levar meu pai lá na peregrinação, ele tem que ir, ele está murchando, ele precisa. Aí os médicos, com tudo contrariado, porque isso não faz sentido na perspectiva materialista, permitiam, e o Chico lá ia. E aí aquela multidão, e abraça, e beija, e ouve, e fala. Voltava para casa revigorado, alimentado. Sua alma se alimenta de amor. Sua alma se alimenta de despertar a esperança nos outros. É por isso que nós passamos por tantas tristezas, porque a gente vai se afastando das pessoas, porque a gente desacreditou de nós mesmos, perdeu as esperanças em si mesmos, perdemos a esperança nos outros, porque se você não acredita em você, você não acredita em mais ninguém. Se você não espera nada de você, você não espera mais nada de ninguém. E nós vamos encruando, nós vamos virando um bicho do mato, um porco espinho. As pessoas chegam, a gente já dá choque, a gente já espeta, já afasta. Mas quando a gente começa a ter esperança no amor, na vida, no Cristo, nas suas lições, quando a gente começa a perceber que nós não estamos sozinhos e que o processo de desenvolvimento não é
única e exclusivamente meu. Que sem ajuda nós não fazemos nada, nós não damos conta de nada. Que nós estamos protegidos, amparados, cuidados há séculos de séculos. Que Deus nos confiou ao Cristo. Quando nós começamos a internalizar essas ideias, a ter um pouquinho de esperança, nós começamos a melhorar. Nós começamos a melhorar. No livro Libertação, assim que Matilde diz isso, narra André Luiz que nesse instante notei que a venerável matrona derramava lágrimas discretas que lhe deslizavam na face como sementes de luz. Eu sempre fiquei intrigado. Não pode depender só da gente, porque às vezes a gente coloca-nos como centro de tudo, mas não é. Vamos voltar, Bereshit. No princípio estava Deus e Deus caminhava sobre os abismos. E Deus disse: faça-se a separação das águas de cima das águas de baixo. Percebem que as águas não resolveram se separar? Não foi uma decisão das águas, foi um impulso da vontade divina. Foi o Verbo Criador. É uma energia fora de nós, além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. E diz o texto, na sua forma simbólica maravilhosa: e Deus se afastou, olhou e disse: é bom. Ele ficou satisfeito. Sabe o que vai acontecer no sexto dia? Lá no finalzinho do sexto dia, Deus vai dizer: faça-se os homens a nossa imagem e semelhança. E o homem foi feito. E ele se afasta. E o que ele diz? O que ele diz? Não prestou não. É isso que ele diz? Vocês lembram do texto? O que ele diz? Ele está falando sobre você. O que Deus diz quando Ele te cria? Ficou bom. Sério? Sério? Ele falou que ficou bom. Hitler também ficou bom. Todos os espíritos foram criados pela vontade divina. O nosso erro é um erro de raciocínio, porque nós achamos que a criação cessa como passe de mágica naquele instante criador, e não percebemos que Deus cria universos infinitos, cria vidas eternas. É movimento, é transformação, e os Espíritos nos auxiliam. Nós fomos criados simples e ignorantes, e aí nós saímos atrás do conhecimento, atrás do crescimento, atrás da transformação. Então estes Espíritos que nós olhamos para eles, e um dia olhamos para nós mesmos e dizemos: este não tem jeito, eles também são criaturas de Deus, eles também foram criados perfeitamente, eles também se destinam à luz, eles também são buscados por Matildes, buscados por esses espíritos amorosos, por esses corações que já estão na nossa frente, buscados pelos Cristos. Não tem falta de trabalhadores na seara divina. Tinha falta de trabalhadores aqui na terra, mas Jesus resolveu isso. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará novos trabalhadores. E enviou a centenas de milhares, renascendo entre nós. Eu dizia com os meninos, e meninos, eu estou falando do Quincas, que é impressionante,
Você chega em qualquer cidadezinha do interior do Brasil, há um zelo tão grande por parte dos espíritos, tão grande, que você vai encontrar espíritos de luz em Tupaciguara, no Brilhante, em Ituiutaba, em Centralina, em Canápolis, em Monte Alegre, em Indianópolis, em Uberlândia, no Prata. Em toda cidade que você vai, tem alguém que conta da história de alguém que fundou uma casa, de alguém que agasalhou crianças, de alguém que abriu o seu coração e mostrou essas sementes de luz. Estes espíritos não se limitam a nos impulsionar ou a nos dizer as coisas, eles mergulham conosco e vivem conosco ao nosso lado. Eles se vestem de carne, eles se vestem da nossa materialidade e vivem as mesmas coisas que nós vivemos, passam as mesmas dores, as mesmas fomes, passam pelos mesmos problemas. A diferença é que eles mantêm o capacete da esperança, eles mantêm o raciocínio, eles mantêm a fé raciocinada, eles mantêm a lucidez, eles mantêm a conexão e veem a mão divina em tudo, e veem que Jesus está no leme, e veem que nós, todos nós, somos a esperança do Cristo. Todos nós. Ele não desistiu e não desistirá. E a coisa é tão intensa, eu sei que está acabando e é rapidinho, porque no meu tema vocês viram a palavra suicídio. A coisa é tão intensa, mas tão intensa, a dedicação deles é tão intensa, mas tão intensa, tão maravilhosa, que Jesus pede à sua mãe para cuidar dos suicidas. Ele pede a um coração de mãe, ao amor maior, que cuide daqueles que desesperaram-se de Deus. E o que Maria faz? A partir desse momento, não há um coração em desespero que não receba a visita dos servos de Maria. Não há um. Todos são tratados antecipadamente, e dirão para nós os espíritos, que aqueles que ainda assim desistem, em sendo levados para o plano espiritual e revivendo as situações que os levaram a desistir da vida, percebem que um dia a mais, uma semana, um mês, que um pouco mais de esperança, e eles seriam vitoriosos. Vitoriosos. É um titico de nada, é um jeito de pensar, é um jeito de se ligar, de se conectar com o nosso Criador. Que a paz do Cristo nos envolva a todos.